Você acredita que toma suas próprias decisões? Que seus desejos, seus hábitos, até mesmo suas crenças políticas mais profundas são realmente seus? E se eu te dissesse que muitas das coisas que você pensa que quer ou acredita que são normais foram cuidadosamente implantadas na sua mente por um homem que operava nas sombras? Um mestre manipulador que transformou a propaganda em uma ciência invisível? Ele fez mulheres desejarem cigarros como símbolo de liberdade. Ele convenceu uma nação inteira a mudar seu café da manhã. Ele ajudou a derrubar um governo democraticamente eleito em outro país para proteger os lucros de uma empresa de frutas. E ele fez tudo isso não com exércitos ou leis, mas com algo muito mais sutil e poderoso: a manipulação dos seus desejos inconscientes. Esta é a história de Edward Bernays, o sobrinho de Sigmund Freud que pegou as teorias do tio sobre a mente humana e as transformou em armas de controle de massa. O homem conhecido como o pai das relações públicas, mas que poderia muito bem ser chamado de o arquiteto invisível da mente moderna. Prepare-se para questionar tudo o que você pensa que sabe sobre livre-arbítrio. Edward Louis Bernays nasceu em Viena, Áustria, em 1891, em uma família que já estava destinada a mudar o mundo. Seu tio era ninguém menos que Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Enquanto Freud explorava os desejos ocultos e os medos irracionais que borbulhavam no inconsciente individual, Bernays teve uma ideia revolucionária e perigosa. E se fosse possível explorar e direcionar esses mesmos desejos e medos não apenas em um indivíduo, mas em milhões de pessoas ao mesmo tempo? Bernays mudou-se para os Estados Unidos ainda criança e cresceu em uma era de grandes transformações: industrialização acelerada, urbanização crescente, o surgimento da sociedade de consumo e, crucialmente, o desenvolvimento da psicologia como ciência. Ele viu o poder da propaganda durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhando no Comitê de Informação Pública do governo americano, ajudando a vender a guerra para um público inicialmente cético, apresentando-a como uma cruzada para tornar o mundo seguro para a democracia. Essa experiência foi reveladora. Bernays percebeu que as massas não eram racionais. Eram movidas por emoções, por símbolos, por desejos primitivos que mal compreendiam. Ele viu que a democracia, que supostamente se baseava na vontade racional do povo, era, na verdade, altamente suscetível à manipulação emocional. Após a guerra, enquanto muitos viam a palavra propaganda com desconfiança devido ao seu uso bélico, Bernays teve outra ideia genial: rebatizá-la. Ele a chamou de relações públicas e se apresentou não como um propagandista, mas como um conselheiro de relações públicas. Um profissional que ajudava empresas e governos a engenheirar o consentimento do público. Mas o que significava engenheirar o consentimento? Significava usar as descobertas da psicologia de massas e as teorias psicanalíticas de seu tio Freud para moldar a opinião pública, criar desejos por produtos e serviços e direcionar o comportamento das multidões sem que elas percebessem que estavam sendo manipuladas. Bernays acreditava que isso era necessário para a ordem social. Ele via as massas como perigosamente irracionais, um rebanho desnorteado que precisava ser guiado por uma elite inteligente e invisível, da qual ele, é claro, fazia parte. Ele não estava interessado em informar o público. Estava interessado em construir o público, em criar a própria realidade que as pessoas perceberiam como normal e desejável. E ele desenvolveu um arsenal de técnicas psicológicas para fazer exatamente isso. Bernays não inventou a publicidade, mas a revolucionou. Ele mudou o foco de simplesmente descrever as qualidades de um produto para associá-lo aos desejos inconscientes do consumidor. Suas técnicas eram baseadas em alguns princípios psicológicos-chave. Primeira técnica: apelar ao desejo, não à necessidade. Bernays entendeu, através das ideias de Freud, que as pessoas são movidas por forças irracionais e desejos ocultos. Em vez de vender um produto por sua utilidade e necessidade, ele o vendia associando-o a um desejo inconsciente: poder, status, liberdade, aceitação social, sexualidade. Exemplo clássico: Torches of Freedom, Tochas da Liberdade. Nos anos 1920, fumar era um tabu para as mulheres. A American Tobacco Company contratou Bernays para quebrar essa barreira. Em vez de argumentar logicamente sobre o direito das mulheres de fumar,
Bernays consultou um psicanalista, seguindo os passos do tio, que lhe disse que os cigarros, para as mulheres, poderiam simbolizar o poder masculino e a liberdade. Durante a famosa Parada da Páscoa de Nova York, em 1929, Bernays pagou um grupo de jovens debutantes da alta sociedade para acenderem cigarros de forma desafiadora em público, informando a imprensa de antemão que elas acenderiam suas tochas da liberdade. A imagem conectou o ato de fumar ao movimento sufragista e à emancipação feminina. Fumar deixou de ser um tabu e se tornou um símbolo de independência para milhões de mulheres. Bernays não vendeu cigarros, ele vendeu liberdade e vício. Segunda técnica, usar terceiros para validar a mensagem. Bernays sabia que as pessoas desconfiam da propaganda direta. Por isso, ele frequentemente criava eventos ou usava figuras de autoridade, médicos, cientistas, celebridades, especialistas para endossar suas ideias ou produtos, fazendo com que a mensagem parecesse vir de uma fonte neutra e confiável, e não do cliente que o pagava. Exemplo clássico: o café da manhã americano, bacon e ovos. A Beech-Nut Packing Company, produtora de bacon, contratou Bernays para aumentar as vendas. O café da manhã americano típico era leve: café, pão, suco. Bernays sabia que simplesmente dizer "coma mais bacon" não funcionaria. Em vez disso, ele entrevistou um médico, pago por ele, claro, que afirmou que um café da manhã mais substancial era mais saudável para repor as energias perdidas durante a noite. Bernays então enviou os resultados dessa pesquisa médica para 5.000 médicos em todo o país pedindo que confirmassem a descoberta. Milhares responderam positivamente. Bernays publicou esses resultados em jornais de todo o país, com manchetes como 4.500 médicos recomendam café da manhã pesado para melhorar a saúde. As vendas de bacon dispararam. Ele não vendeu bacon, ele vendeu saúde e validação médica. Terceira técnica: criar eventos ou pseudo-eventos para gerar notícia. Bernays era mestre em criar situações ou eventos que pareciam espontâneos, mas eram cuidadosamente orquestrados para gerar cobertura da mídia e moldar a opinião pública. Ele entendia que a notícia era mais poderosa que a publicidade paga. Exemplo: sabonetes Ivory. Para promover o sabonete Ivory da Procter & Gamble, Bernays criou o Concurso Nacional de Escultura em Sabão para crianças em idade escolar. Milhões de crianças participaram, gerando enorme publicidade gratuita para o sabonete Ivory em escolas, jornais e rádios. O evento parecia educativo e divertido, mas era uma brilhante campanha de relações públicas disfarçada. Quarta técnica: vincular produtos a emoções e identidades. Bernays percebeu que as pessoas compram produtos não apenas pelo que eles fazem, mas pelo que eles dizem sobre elas. Ele começou a vender produtos como símbolos de status, identidade e pertencimento a um grupo. Exemplo: moda e cores. Ele trabalhou para empresas de moda, orquestrando eventos como bailes de gala temáticos, por exemplo, o Baile Verde, para popularizar certas cores e estilos, associando-os à elite social e ao bom gosto. As pessoas não compravam um vestido verde apenas pela cor, compravam a sensação de pertencer àquele círculo exclusivo. O lado sombrio: manipulação política. As técnicas de Bernays não se limitaram a vender produtos. Ele as aplicou também à política, com consequências muitas vezes devastadoras. Exemplo mais notório: o golpe na Guatemala, 1954. A United Fruit Company, hoje Chiquita Brands, enfrentava um problema na Guatemala. O governo democraticamente eleito de Jacobo Arbenz estava implementando uma reforma agrária que ameaçava as vastas terras não cultivadas da empresa. A United Fruit contratou Bernays. Bernays lançou uma campanha massiva de propaganda dentro dos Estados Unidos, pintando o governo de Arbenz não como um reformista agrário, mas como uma perigosa ameaça comunista na porta dos fundos da América. Ele usou suas conexões na mídia para plantar histórias falsas, organizou viagens independentes para jornalistas a Guatemala, onde só ouviam a versão da United Fruit, e criou um falso think tank para publicar relatórios alarmistas. Ele efetivamente convenceu a opinião pública americana e o governo Eisenhower de que a intervenção era necessária. O resultado?
A CIA orquestrou um golpe militar que derrubou Arbenz em 1954, instalando uma ditadura militar brutal que mergulhou a Guatemala em décadas de guerra civil e repressão, com centenas de milhares de mortos. Bernays, mais tarde, se gabaria de como engenheirou o consentimento para a intervenção. Ele não vendeu bananas, ele vendeu medo e justificou um golpe de Estado. Bernays também trabalhou para o governo americano em diversas ocasiões, ajudando a moldar a opinião pública sobre políticas internas e externas. Ele acreditava firmemente que a manipulação das massas era não apenas possível, mas essencial para a governança em uma sociedade complexa. Reflexão final. Edward Bernays viveu até os 103 anos, morrendo em 1995. Ele viu suas técnicas se tornarem a base da indústria moderna de relações públicas, marketing e propaganda política. Ele escreveu livros influentes como Propaganda, 1928, e Engenharia do Consentimento, 1947, onde detalhou abertamente suas filosofias e métodos. O que a história de Bernays nos ensina sobre o mundo em que vivemos hoje? Primeiro, que a linha entre persuasão legítima e manipulação antiética é perigosamente tênue. As mesmas técnicas que Bernays usou para vender bacon podem ser usadas para vender guerras ou justificar golpes de Estado. Segundo, que a exploração dos nossos desejos e medos inconscientes se tornou a norma na comunicação de massa. Publicidade, campanhas políticas, até mesmo o design de aplicativos e redes sociais, todos usam princípios psicológicos para capturar nossa atenção e direcionar nosso comportamento, muitas vezes sem que percebamos. Terceiro, que a validação por terceiros e a criação de pseudo-eventos são mais prevalentes do que nunca na era dos influenciadores digitais e das notícias virais. É cada vez mais difícil distinguir entre informação genuína e conteúdo cuidadosamente orquestrado para nos manipular. E, finalmente, que a ideia de Bernays de um governo invisível que molda nossas mentes pode não ser apenas uma teoria da conspiração, mas uma descrição assustadoramente precisa de como o poder opera em muitas esferas da nossa sociedade. Olhe ao seu redor. Pense nos produtos que você compra, nas notícias que você consome, nas opiniões políticas que você defende. Quantas dessas escolhas são verdadeiramente suas? E quantas são o resultado de uma campanha cuidadosamente engenheirada por algum Bernays moderno, operando nas sombras da sua percepção? Será que, ao nos tornarmos uma sociedade tão focada no consumo e na imagem, nos tornamos também mais vulneráveis às mesmas técnicas de manipulação que Bernays pioneiramente desenvolveu há quase um século? Talvez a maior ironia seja que Bernays, ao revelar suas técnicas em seus livros, nos deu as ferramentas para reconhecer a manipulação. Mas a questão é, estamos prestando atenção? As técnicas de Edward Bernays mudaram o mundo, e seus ecos ressoam até hoje em cada anúncio que vemos, em cada campanha política que acompanhamos. Onde você vê a engenharia do consentimento agindo na sua vida hoje? Quais exemplos modernos de manipulação de massa mais te chocam? Queremos ouvir sua opinião. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas reflexões sobre como as ideias de Bernays ainda moldam nossa realidade. Sua perspectiva é crucial para entendermos as sombras do poder. E se você é fascinado por desvendar as estratégias ocultas por trás das figuras que controlaram o curso da história, não deixe de se inscrever no Mascaratos e ativar o sino de notificações. Juntos, vamos continuar retirando as máscaras do poder e expondo as verdades desconfortáveis que muitos preferem ignorar. Não perca nossa próxima investigação sobre as mentes que nos manipulam.